O nosso convidado de hoje é o deputado federal Ricardo Berzolini. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu. Bem, a história de vida do deputado federal Ricardo Berzolini, todos vocês sabem, ele começou como sindicalista, depois se tornou presidente dos sindicatos bancários de São Paulo, depois deputado federal, depois ministro do Trabalho, depois ministro da Previdência Social, presidente do PT e atualmente deputado federal. Ou seja, uma história de vida e uma bagagem política imensamente grande. Nesse cenário, o senhor está numa grande batalha que é a reforma política. Isso é verdade? É verdade. Eu e muitos deputados, senadores do PT e de outros partidos estamos trabalhando para tentar reformular o sistema político brasileiro. Porque é uma coisa importante a população saber que a reforma política não é um problema dos políticos. É um problema de um sistema de representação democrático e que a gente deve valorizar e fortalecer. O Brasil tem o mais longo período da sua história de democracia nesse momento, ou seja, são 6 eleições presidenciais consecutivas desde 89. Elegemos presidentes de orientações políticas diferentes, teve reeleição, teve mudança de orientação, mas o fato é que a população pôde expressar e avaliar se seu voto foi bom, foi ruim, se mudou alguma coisa ou não. Apesar do sistema ter garantido esse período de democracia, nós, a cada eleição, percebemos que ele tem um defeito muito grave, alguns defeitos graves, mas especialmente um que eu reputo que é o central, que é o financiamento privado de campanha, que já provocou no mundo todo crises políticas grandes, crises que ocorreram na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Hoje nós estamos assistindo a um escândalo na Inglaterra. Exato. Que um bilionário deu dinheiro para a campanha do presidente Barack Obama nos Estados Unidos, agora estão querendo envolvê-lo também no escândalo por causa de uma doação de campanha, ou seja, exato, o mundo inteiro... No mundo todo tem esse problema e a instabilidade que isso provoca no sistema político é muito grande. O que aconteceu com Sarkozy recentemente, o que aconteceu lá atrás com o Partido Socialista Operário Espanhol, são problemas que têm que ser tratados com mudança de regras. E que nós defendemos, e que é polêmica, eu sei, mas que tem tido uma acolhida cada vez maior quando se debate com profundidade, é o financiamento público de campanha. Como é que seria isso? O que seria? Na prática seria o seguinte, proibir o uso de dinheiro privado na política. A política seria financiada na época das eleições, como já é financiado hoje, como são financiados os partidos, através de um fundo partidário. Nós teríamos um fundo partidário eleitoral, que seria distribuído proporcionalmente ao peso de cada partido, uma parte pequena igualitária e outra parte proporcional, de modo que os partidos pudessem fazer campanhas com esse recurso, campanhas mais modestas, menos, digamos, mirabolantes que as atuais, que consomem grandes recursos de marketing, e campanhas onde o principal fosse o debate das propostas. Ou seja, cada candidato com uma campanha mais modesta, com recursos públicos, ou seja, a população vai poder dizer o seguinte, eu não quero que gaste meu dinheiro em despesas inúteis de campanha, e com a população podendo fiscalizar. Cada partido receberia um valor que seria conhecido publicamente antes das eleições e estaria proibido de usar qualquer dinheiro privado. No Congresso, nessa empreitada que o senhor está conduzindo junto com os deputados, senadores, como é que isso está caminhando? Está caminhando positivamente, o movimento crescente, existe a possibilidade de aprovação? Eu diria que no começo do funcionamento da Comissão Especial da Reforma Política, eu fiquei muito temeroso, porque muita gente tratou de uma maneira preconceituosa o financiamento público e também a repercussão na mídia não foi boa. Hoje eu percebo, a cada momento que passa, que nós estamos ganhando mais adeptos e que é possível trabalhar com a perspectiva de até o final deste ano, sem mexer nas regras das eleições municipais de 2012, ou seja, projetando mudanças apenas para 2014, nós podemos chegar a um consenso. Claro que precisamos conversar muito com o PMDB, conversar muito com o PSB, o PCdoB, o PDT, o PR, o PP e os outros partidos. A oposição também, nós estamos em diálogo muito forte com o DEM, com o PSDB e com o PPS. Por quê? Porque esse é um assunto que não pode ter uma intenção de favorecer a oposição ou a situação, senão não dá jogo. Mesmo porque hoje o que é situação, amanhã pode ser oposição, claro, que é oposição, amanhã pode ser situação, etc. Eu sempre digo assim, essa regra não pode ter uma visão oportunista. Nós temos que ter uma visão seguinte, é um sistema que funcione melhor. Não existe sistema perfeito também. Mas então vamos trabalhar para melhorar. Democrático.
indiscutivelmente, isso daí, a como diz o Churchill, a democracia... democracia é um péssimo sistema, com exceção da comparação com todos os outros. Tá certo? Então não existe nada melhor que a democracia. É verdade. Não conseguimos inventar. O problema é assim, a democracia ela pode funcionar bem ou funcionar mal. E o que nós queremos é que funcione bem e que o poder econômico seja reduzido na eleição, para que o eleitor, cada cidadão individualmente, possa ter visibilidade de quais são as propostas e quem são as pessoas que vão conduzir as propostas e votar dessa maneira. Há muito tempo, quando você se posiciona, Berzolini, você fala taxa de juros. Como é que anda isso da sua visão? Eu acho que esse é um problema crônico da economia brasileira e que nós precisamos trabalhar para resolver. O Brasil adotou, a partir de 99, o sistema de metas de inflação. E a principal política de combate à inflação, na visão dos governos, segundo o governo Fernando Henrique, governo Lula e governo Dilma, tem sido a taxa de juros, a chamada taxa Selic, a política monetária, como elemento central do combate à inflação. Eu tenho dito o seguinte, isso tem limite. É verdade. Nós precisamos ter um manancial de ferramentas mais amplo para que a gente possa combater a inflação de uma maneira mais eficaz. Eu digo isso pelo seguinte, quando você usa a taxa Selic como instrumento principal, quase o único instrumento, o que acontece é que você provoca um efeito fiscal brutal. Ou seja, o país é obrigado a financiar sua dívida interna com taxas que consomem o orçamento da saúde, da educação, da segurança pública, etc. É verdade. E, de outro lado, nós temos um outro problema que é o seguinte, a economia sofre com isso. O Brasil tem um ciclo recente de crescimento econômico que nós não podemos perder. Não podemos perder. Se a gente colocar em risco esse ciclo para retomar outro ciclo de crescimento, é muito custoso para o país. Então, é fundamental que a gente possa trabalhar para rapidamente reduzir a taxa Selic e, ao mesmo tempo, fazer um trabalho no Banco Central, Ministério da Fazenda, Congresso Nacional, para reduzir o spread bancário. Porque muitas vezes a taxa Selic ela é alta, mas quando você vai no balcão do banco, principalmente a pequena empresa, a microempresa que você representa, você chega lá no balcão do banco, você paga 3, 4, 5 vezes a taxa Selic. É verdade. E um cidadão que tem uma empresa viável, eficiente, ele acaba não sendo eficiente por conta do capital de giro. Perde a condição competitiva, perde o mercado. Ele perde capacidade porque o financiamento de capital de giro ou de investimento toma, às vezes, 15%, 20%, 30% da lucratividade dele. Então, uma empresa viável se torna inviável por conta do sistema financeiro, que não é um sistema financeiro amigável com a população. E é isso que é o assunto que eu estou tocando dentro do partido e também dentro do Congresso Nacional, para que a gente possa encontrar o caminho para que, de um lado, a política monetária seja mais branda, de outro lado, o spread bancário possa reduzir a taxa cobrada do pequeno, que é esse que paga porque não tem garantias, não tem, muitas vezes, um cadastro de 30 anos para apresentar. É um jovem. Não tem empresa há 30 anos. É um jovem empreendedor, às vezes, uma pessoa, ou um recente empreendedor, apesar de não ser tão jovem assim, de idade. Então, são pessoas que precisam de ter um apoio mais eficaz por parte do crédito nacional. E o Banco do Brasil e a Caixa são vitais nisso. Se nós tivermos o Banco do Brasil e a Caixa com atenção melhor a esse assunto, como indutor de um processo, com certeza induz o restante do sistema a acompanhar. Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. Como é que o senhor vê isso? Eu acho que é um assunto fundamental. O Brasil demorou muito tempo para perceber que, embora as grandes empresas tenham muita visibilidade, quem faz a força da economia é a micro e a pequena empresa. É só ver os dados de emprego e os dados de valor agregado do país. Aí as grandes montadoras, as indústrias têxteis, empresas do setor financeiro, então aparecem muito e parece que são elas que conduzem o país. Quando você vai pegar os dados do Ministério do Trabalho e decompor, quem que gera emprego no Brasil? Micro e pequeno. E pequeno. É quem consegue a capilaridade. E muitas vezes as grandes empresas usam da força da micro e da pequena para chegar onde elas não chegam. Então, se você pegar, por exemplo, qual o setor que mais emprega no Brasil? Setor de bares e restaurantes. Estão presentes em todas as cidades do Brasil, informais, formais, semiformais, mas estão lá, prestando serviço à população. Tem outros setores importantes do setor de serviços, também tem essa mesma relevância econômica, política e social. Agora, quando você chega na estrutura de governo, quem é que tem acesso à agenda dos ministros? Principalmente. É verdade. É a grande empresa. É verdade. Então nós precisamos ter uma estrutura dentro do governo
que seja capaz de maneira transversal, ou seja, passando por dentro de todos os ministérios, fazer aquilo que o presidente Lula fez quando assumiu o Ministério do Trabalho, que ele disse assim, Berzoini, interfira em todos os ministérios sobre a questão do trabalho. Eu acho que agora é hora de dizer o seguinte, que a nova secretaria tem que interferir em todas as decisões do governo quando se refere a micro e a pequena empresa. E onde não tem decisão que se refira, é porque o assunto nem entrou em pauta, ou seja, é preciso colocar na pauta do Ministério. É exatamente por isso que o SINP, inclusive, está fazendo uma campanha publicitária em defesa da micro e pequena empresa, pedindo a Secretaria Especial. Mandamos ao Congresso Nacional inteiro, pedindo a todos os parlamentares, deputados, deputadas, senadores, pedindo voto, pedindo apoio e pedindo para que isso possa se viabilizar ainda este ano. E o governo fez um movimento muito positivo, que foi a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa no governo Lula. E a criação do microempreendedor individual também foi um passo importante. Agora, para que esse assunto possa, de fato, estar presente dentro do governo, com a relevância que ele tem, nós precisamos de uma estrutura dentro do governo. Pode ser uma estrutura modesta, pequena, mas que tenha força política, ou seja, que a presidenta Dilma dê relevância e visibilidade para a secretaria. E eu acho que a própria presidente Dilma, que foi quem mandou o projeto de lei ao Congresso Nacional, sabe disso, apoia isso, foi uma promessa de campanha dela, mas o mais importante, depois de eleita, ela reconfirmou não só a promessa, mas fez também o projeto de lei com equipe de ministros e enviou ao Congresso Nacional, esperando que o Congresso Nacional aprove. Então, olha, é muito importante registrar o seguinte, quem conhece a presidenta Dilma sabe que ela tem uma preocupação muito grande em fazer com que a economia brasileira ela seja fortalecida de maneira capilarizada e pulverizada. Ou seja, não interessa só esse movimento de fusão que está ocorrendo no mundo todo, grandes empresas, grandes bancos se fundindo, é um movimento que é do capitalismo, é um movimento normal, eles ganham escala, ganham lucratividade, ganham margem, mas se não houver o Estado fazendo outro movimento, que é o movimento de fortalecer o pequeno, de garantir que o pequeno não morra, tá? Que o pequeno não sofra com a questão do crédito, com a questão tributária e tal. Se não houver esse movimento, a tendência é que o consumidor fique desamparado, porque o grande, a tendência é sempre massacrar o consumidor. Sem dúvida. E quando você capilariza e pulveriza, você garante que haja concorrência e que haja oportunidade para todos, especialmente para gerar o chamado emprego não empregado, ou seja, a ocupação mediante a livre iniciativa. O autoemprego. Nós adoraríamos continuar, mas chegamos ao final do nosso tempo e pediria as suas considerações finais. Bom, Curi, primeiro eu quero agradecer o convite, é um prazer para mim estar sempre disponível para essa causa e dizer que nós temos no Brasil hoje um momento muito positivo, em que o Brasil deixou de ser, digamos, um problema para a economia mundial e hoje é a solução. Quem vê hoje a situação da Europa, o que está acontecendo na Europa, com a crise da Grécia, Portugal, Irlanda, Espanha e até a Itália, que é mais forte também na crise, quem vê a situação social que os Estados Unidos estão enfrentando e vê que o Brasil, graças ao governo do presidente Lula e graças à sociedade brasileira que soube acreditar quando o presidente Lula liderou e agora com a presidenta Dilma também na mesma direção, eu sinto que o Brasil está no momento, de fato, da gente empreender, avançar, construir novas alternativas e fortalecer esse projeto político e econômico, um projeto de desenvolvimento nacional com distribuição de renda. E como diz a presidenta Dilma, um país que quer ser, de fato, um país rico, ele não pode ter miseráveis. Então, o foco principal é a gente fazer o fortalecimento da pequena economia, combater a miséria e garantir o crescimento econômico. E, para isso, nós precisamos de vocês. Nós agradecemos muito a sua participação, queremos agradecer em nome das micro e pequenas empresas, parabenizá-lo pelo trabalho efetuado até hoje, continue assim, o Brasil precisa disso, e a você que esteve conosco até agora, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!